Uma das vantagens da transformada de Laplace é tratar as equações homogêneas e não homogêneas da mesma maneira. Bom, encontre a solução da equação diferencial y duas linhas mais y igual a seno de 2t, satisfazendo essas duas condições iniciais. Se a gente lembrar, para resolver esse tipo de equação anteriormente, a gente tinha que encontrar a solução complementar, ou seja, a solução da equação homogênea associada, e depois encontrar uma solução particular. Vamos utilizar agora a transformada de Laplace para resolver essa equação. Então, novamente, aplicando a transformada de Laplace dos dois lados, a gente tem aqui a transformada de Laplace de y duas linhas mais a transformada de Laplace de y é igual à transformada de Laplace de seno de 2t. Se a gente chamar, novamente, de f de s igual à transformada de Laplace de y, o que a gente vai ter é o seguinte: s ao quadrado f de s menos s y de 0 menos y' de 0 mais a transformada de y, que é f de s, igual à transformada de seno de 2t. Olhando a tabela, a transformada de seno de 2t é 2 sobre s ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, 2 sobre s ao quadrado mais 2 ao quadrado. Bom, fazendo aqui as devidas substituições, e isolando, a gente tem o seguinte, que s ao quadrado f de s menos s que multiplica y de 0, Então vai ficar s que multiplica 2 menos y de 0, ou seja, menos 1, mais f de s igual a 2 sobre s ao quadrado mais 4. Então, a gente tem que s ao quadrado mais 1, que multiplica f de s, é igual a 2 sobre s ao quadrado mais 1, mais 2s mais 1. Dividindo s ao quadrado, todo mundo aqui, por s ao quadrado mais 1, aqui s ao quadrado mais 4, O que a gente tem é o seguinte, vou subir aqui para facilitar a nossa vida. O que a gente tem então é que f de s é igual a 2 mais 2s ao cubo mais 8s mais s ao quadrado mais 4, tudo isso dividindo por s ao quadrado mais 4, que multiplica s ao quadrado mais 1, ou seja, 2s ao cubo mais s ao quadrado mais 8s mais 6, tudo isso dividindo por s ao quadrado mais 4, que multiplica s ao quadrado mais 1. Utilizando frações parciais, de modo que f de s seja igual a 1 a s mais b dividido por s ao quadrado mais 4 mais 1cs mais d, que multiplica s ao quadrado mais 1, o que a gente tem é que, fazendo as devidas operações aqui, a s ao cubo mais as mais bs ao quadrado mais d mais cs ao cubo mais 4cs mais ds ao quadrado mais 4d, tudo isso, dividido por esse produto, de
s ao quadrado mais 4 por s ao quadrado mais 1. Igualando agora os coeficientes de s ao cubo, de s ao quadrado, de s e de 1, a gente vai ter o seguinte, olha só. Coeficientes de s ao cubo é a mais c igual a 2. Coeficientes de s ao quadrado, b mais d igual a 1. Coeficientes de s, a mais 4c, a mais 4c igual a 8. E por último, a gente tem os termos dependentes, ou seja, b mais 4d igual a 6. Bom, pegando essa equação e essa, a gente tem que 3c vale 6, ou seja, c é igual a 2. Se c vale 2, a vale 0. E por último aqui a gente tem, pegando essas duas, a gente tem que 3d é igual a 5, ou seja, d é igual a 5 terços e b igual a menos 2 terços. Sendo assim, a gente tem que f de s é igual a s, que é 0, mais b, ou seja, menos 2 terços vezes 1 sobre s ao quadrado mais 4. Depois, mais cs, o c vale 2, ou seja, 2s, que divide s ao quadrado mais 1, mais d, ou seja, mais 5 terços, que multiplica 1 sobre s ao quadrado mais 1. Vou subir aqui um pouco e a gente vai agora comparar, né, com a nossa tabela. Olhando a tabela, a gente tem que a sobre s ao quadrado mais a ao quadrado e s sobre s ao quadrado mais a ao quadrado. Então, eu vou fazer aqui alguns ajustes primeiro. Olha. Reescrevendo, a gente tem aqui f de s igual a menos 1 terço, que multiplica 2 sobre s ao quadrado mais 2 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque aqui agora, o que está aparecendo, de acordo com a tabela, é exatamente a transformada de seno de 2t. Olha só a tabela, olha. Transformada de seno é a sobre s ao quadrado mais a ao quadrado. Bom, continuando, mais 2 vezes s, que divide s ao quadrado mais 1 ao quadrado. Bom, aqui está aparecendo, de acordo com a tabela, exatamente a transformada, né, de cosseno de t. Olha lá, olha, a tabela transformada de cosseno é s sobre s ao quadrado mais a ao quadrado. E por último, né, a gente tem aqui mais 5 terços, que multiplica 1 sobre s ao quadrado mais 1 ao quadrado. E aqui, novamente, o que a gente tem é a transformada de seno de t. Então, de t. Logo, né, o que a gente tem é que a solução do PVI é y de t igual a menos 1 terço seno de 2t mais 2 cosseno de t mais 5 terços seno de t. Terminamos então o nosso segundo exemplo. Vamos agora para o nosso terceiro e último exemplo. Encontre a solução do problema de valor inicial
derivada à quarta de y menos y igual a zero, satisfazendo as seguintes condições. Bom, primeiro passo, então, aplicamos a transformada de Laplace dos dois lados. E vamos ter que transformada de Laplace de y à quarta de t menos transformada de Laplace de y igual a zero. Se a gente tem, nesse caso, porque a transformada de zero, né? Deve deixar aqui, vale zero. Ó, transformada de Laplace de zero. Se a gente considerar L, a transformada de Laplace de y igual y de t, só para ficar bem detalhado esse exemplo, igual a um f de s, o que a gente vai ter então é o seguinte, olha, s à quarta f de s menos s ao cubo y de zero menos s ao quadrado y' de zero menos s y duas linhas de zero menos y três linhas de zero. Tudo isso que eu fiz, vou circular aqui de verde, tudo isso aqui é a transformada da derivada quarta de y. Eu falei y à quarta, mas eu estava errado, né? Derivada à quarta de y. Agora, menos quem? F de s, que é a transformada de y, de t, igual a zero, porque a transformada de zero é zero, y de t, só lembrando aqui. Bom, agora a gente vai então de novo, né, isolar o f e fazer as devidas substituições. Então a gente vai ter então, olha só, s à quarta f de s menos s ao cubo y de zero, mais y de zero vale zero. Então olha só, já vou fazer os devidos cortes aqui agora. Olha, isso aqui vale zero, y' de zero vale 1, y duas linhas de zero vale zero, y três linhas de zero também vale zero. Então agora vai ficar menos s ao quadrado, porque aqui é zero, depois menos f de s. Tudo isso igual a zero. Então temos 1, 2, 3 termos. Bom, isolando f de s, né, a gente tem que f de s é igual a s ao quadrado, né? E já vou passar dividindo aqui, olha. S à quarta menos 1. Ou seja, é igual a s ao quadrado sobre s ao quadrado mais 1, que multiplica s ao quadrado menos 1. Por frações parciais, se a gente tem f de s igual a 1as mais b sobre s ao quadrado menos 1, mais 1cs mais d, que divide s ao quadrado mais 1, o que a gente tem vai ser o seguinte, olha, as vezes s ao quadrado dá as ao cubo. Aqui aparece também, né, s ao cubo, olha, quando a gente multiplica. Só um detalhezinho que eu fiz aqui errado, aqui não é c ao quadrado, né? Aqui é cs. Então aparece aqui também mais cs ao cubo. Para aparecer s ao quadrado, vai ser quando eu multiplicar a b por s ao quadrado, ou seja, mais b s ao quadrado, depois o mesmo com o d, né? Mais d s ao quadrado. Bom, para aparecer apenas s é quando eu multiplico a, ou seja, mais as, e quando eu multiplico d, ou seja, quando eu multiplico c, menos cs. E termo independente vai aparecer aqui, mais b menos d. Tudo isso dividindo por s ao quadrado
mais 1, que multiplica S ao quadrado menos 1. Subir aqui um pouco. E a gente vai ter, então, que A mais C vale 0. A mais C vale 0. E também A menos C também vale 0. A menos C também vale 0. Bom, também temos o seguinte, que B mais D vale 1. B mais D vale 1. E B menos D vale 0. B menos D vale 0. Daqui, então, a gente tem que A é igual a C, que é igual a 0. E temos também que B é igual a D, que é igual a meio. Bom, logo, o que a gente tem é que f de S é igual a e C vale 0, ou seja, B, que vale meio, que multiplica 1 sobre S ao quadrado menos 1 ao quadrado. Eu vou deixar 1 ao quadrado para facilitar quando olhar a tabela. Mais meio, que multiplica 1 sobre S ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vamos olhar então lá na tabela. Olhando a tabela, a gente tem S ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aqui, ó. Então, o primeiro é seno de AT e o segundo é seno hiperbólico de AT. Então, aqui a gente tem a transformada. Só voltando, com mais é seno, com menos é seno hiperbólico. Então, aqui a gente tem a transformada de seno de t. E aqui a gente tem a transformada de seno hiperbólico de t. Logo, então, a solução do PVI será y de t igual a meio, que multiplica seno hiperbólico de t, mais meio, que multiplica seno de t.